Fala aí, galera, que bom estar aqui com vocês no nosso segundo vídeo. E hoje eu quero trazer um assunto para vocês, bastante comentado entre os jovens, sobre relacionamento e sobre a corte. E a gente vai conversar sobre esse assunto com a nossa querida Luana, essa moça linda, gorda, que tem bastante coisa para compartilhar com a gente. E ela aqui é a prova viva que corte dá certo, sim. Corte é bênção para a vida daqueles que querem ter uma família, querem ter um relacionamento abençoado. Então a gente vai fazer algumas perguntas para a Luana, ela vai contar um pouco dessa experiência que ela teve com o Maurício. Primeiro, né, quero te agradecer por me receber na tua casa, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pelo bolo que tá no forno também, depois vai sair o bolo. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Como que vocês se conheceram? Bom, essa história é engraçada, tá? Mas a gente se conheceu num face a face, né, da nossa igreja. Aí a gente chegou lá e a gente não conhecia ninguém, foi eu e mais 3 amigas. E a gente não conhecia ninguém, assim. O Maurício estava lá, estava tudo certo e tal. E a gente via que ele tocava violão, não sei o quê, mas nada a ver. Nem pensava que ele ia ser o meu marido. Nunca pensei isso. Aí, mas foi muito engraçado. Porque uma coisa que eu me lembro muito bem, assim, é que o Maurício ele é muito delicado, né? Ele é de uma delicadeza. E aí a gente um dia era lá em Glorinha ainda. Era tudo escuro, a gente sentou num banco, assim. E daí a gente conversando com as gurias e tudo mais, e daí o Maurício passou pro dormitório, e daí a gente falou assim, tu toca violão com a gente. E daí ele olhou assim e falou, não. E foi embora. E foi por isso que ela se apaixonou. Não, mas daí me gravou ele, entendeu? Aí só que aquilo ali, tipo, não que eu tenha gostado dele, não, mas aquilo ali me fez sempre lembrar dele, entendeu? Eu sempre lembrava do guri que falou não. Aí eu contava essa história pra todo mundo, nossa, tem um guri lá que falou não. E daí, enfim, depois a gente acabou o face a face, a gente veio pra casa, enfim. E aí a gente via o guri do não, sempre falava, olha lá o guri que disse não pra mim. E aí, um dia, um amigo nosso, não sei se pode falar os nomes? Bom, a gente tinha um amigo, né, em comum, que namorava uma amiga minha, né, que inclusive morava na minha rua, né, e por causa disso, o Maurício dava carona pra ela, pra ir pra igreja, porque esse amigo eu morava na rua dele também, então eles acabavam que o Maurício dava carona pra ele, como eu era namorada dele, na parceria ele buscava ela em casa, levava, e como a gente morava perto, né, ele acabava me dando carona também. Uhum. Aí depois disso, a gente acabou ficando amigos, a gente saía sempre junto, fazia tudo junto, porque eu vivia com essa menina, né? Então a gente passava muito tempo junto. E como o Maurício também vivia com esse outro menino, a gente praticamente ficava fazendo tudo junto. Então acabou que despertou esse sentimento, né? Que partiu dele primeiro, né? Foi algo que eu sempre falei com Deus, que eu gostaria que o meu marido, né? A pessoa que fosse estar comigo, primeiro despertasse no coração dele esse sentimento, né? E realmente aconteceu assim. E aí a gente começou a conversar e tudo mais e começamos a namorar, fazer corte, na verdade. O que foi mais relevante pra tu escolher o teu par? O que tu achou mais importante? Não, tem que ser assim, uma característica, ou algum traço de caráter tem que ser assim? Como é que foi assim pra ti? Eu acho que primeiro foi a vida com Deus, né? Uhum. O Maurício, ele é uma pessoa que ele é muito tímido, ele é muito envergonhado, né? Todo mundo que conhece ele sabe, né? Eu sou do povo, né? Eu sou da galera. E o Maurício, ele é mais na dele, ele é mais retraído, né? E é uma coisa que ele, inclusive, ele guarda muito isso, né? Eu sempre via que ele era uma pessoa que buscava Deus, né? Que ele sempre tem uma palavra de sabedoria, sabe? Tudo assim que a gente conversava, na época até da corte, enfim, de quando a gente só conversava, né? Eu sempre via isso nele, assim. E despertou isso em mim, assim, sabe? Esse jeito que ele tem, assim, sabe? Ele fala pouco, mas quando ele fala é sempre... Uhum. Sabe, uma cajadada, assim, sim, sabe? Sim. E eu acho que isso é o que mais me chamou a atenção nele, assim, né? E como é que foi o momento de um falar pro outro que estavam se gostando, né? Tem a questão dele ser tímido e tu ser do povão, sim, né? Então, como é que foi? Quem chegou em quem primeiro? Como é que foi? Isso foi engraçado também. Tudo com a gente é engraçado, né? As pessoas normalmente, pensam, eu vejo as pessoas contando dos relacionamentos, que foi romântico, foi fofo, foi isso. Não, não foi nada disso. Não teve romance, foi tudo muito engraçado.
Ele, na verdade, foi no MSN, né? Não sei, agora eu tô me sentindo uma velha, né? Porque provavelmente as pessoas não vão saber o que é MSN, né? Mas foi no MSN, né? A gente já sabia, né, que um gostava do outro, enfim, já tava meio assim, né? Daí tinha aquela vergonha básica, né, de sair junto e tal, ai meu Deus. Mas aí um dia, foi no dia 3 de abril do ano, eu não me lembro, mas faz 8 anos, então façam a conta aí. Aí ele me chamou no MSN, eu não me lembro se foi ele ou se foi eu que chamei primeiro, sei lá, eu sei que a gente tava conversando, enfim. E aí ele falou que gostava de mim. E eu falei que eu também gostava dele, né? Que eu queria fazer corte com ele e tal. Isso é uma coisa que, inclusive, uma coisa que eu tinha colocado pra Deus, né? Que eu não faria, não namoraria se não fosse corte. Então, se naquele momento que eu falei pra ele, que ele dissesse, não, eu não quero fazer corte, eu teria dito, então, a gente não vai ter nada. Porque era uma coisa que eu queria muito, né? Porque eu tinha vindo de um outro relacionamento, na outra igreja, em que eu queria fazer corte, o menino não quis, e eu aceitei de boa e foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Então, eu me arrependi muito disso. Então, eu tinha vindo dessa relação, né, que tinha sido bem ruim e tal, que eu tinha ficado muito, muito mal e tudo mais. E aí foi na MSN, né? No MSN Isso. vocês se declararam um pro outro. Isso. E daí, anos depois, eu descobri que o Cauã estava junto, ajudando ele. Aí, Cauã, hein? Cauã, muito obrigada. Muito obrigada, Cauã. Nosso cupido. E o primeiro encontro, assim, depois de falar pelo MSN, tá? E quando se viram, assim, como é que foi? Foi no 1, 2, 3 e já, da Bruna. Meu Deus! Nossa! Sim, foi no 1, 2, 3 e já, da Bruna, que eu tava morrendo de vergonha de olhar pra cara dele, gente. Vocês não têm noção. E daí ninguém sabia da igreja, só o Cauã, né? E daí a gente ficava meio assim, sabe, conversandinho, assim, de um lado do outro. E eu ficava morrendo de vergonha que eu não conseguia nem olhar pra cara dele, porque a gente ainda não tinha essa intimidade, né, de relacionamento e tudo mais. E aí foi muito engraçado, porque eu lembro que eu mal conversei com ele, assim, sabe, mas não foi por nada, assim, foi porque eu tava com muita vergonha de conversar com ele. Às vezes ele pode até ter pensado, essa guria nem quer saber de mim. Mas na verdade não era isso, eu tava com vergonha, né? Apesar de eu ser assim, eu sou uma pessoa envergonhada também, eu sou tímida. Aí eu me lembro disso, que foi no 16 de já, que a gente nos vimos a primeira vez, depois. E daí depois a gente passou o dia lá, foi na sexta, daí a gente posou na igreja até. E aí a gente mal se falou, porque os guris ficavam num lugar separado, né? Mas aí os momentos que a gente ficou junto, eu ficava meio de olhandinho, assim, dando uma risadinha, assim, sabe? Aí depois, no outro dia, que ele foi na minha casa, né? Que daí foi o dia mesmo nos Estados já, que a gente tava podre de cansado. Mas o amor, né, gente? Aí quando ele largou eu em casa, eu perguntei, tu quer entrar? Daí uma louca pra dormir, mas eu queria que ele ficasse junto comigo, né? Daí ele falou, sim, pode ser. Daí ele jantou lá em casa. Aí vocês conversaram, os seus pais, sobre o relacionamento e tal? Sim. Isso, em relação a isso também, aos pais, isso foi uma coisa também que eu coloquei, né, pros meus pais primeiro, né? Quando eu comecei a me interessar por ele, eu cheguei na minha mãe, cheguei no meu pai e falei, olha, eu tenho um menino e tal, o Maurício, que eles já conheciam, porque ele já me levava em casa, né? E a gente quer namorar, né? Quer fazer corte. Eu expliquei a questão da corte, né, enfim. Aí pra minha mãe eu falei, expliquei. E daí pro meu pai também. Daí isso era uma coisa também muito importante, que eu sempre falo pras meninas e tal, e pros meninos que eu vejo, que é, se o pai e a mãe não querem, gente, não namore. Normalmente eles estão certos, tá? Eles sempre sabem mais do que a gente. E eu perguntei isso pra eles, olha, se vocês não quiserem que eu namore, né, eu já tinha 18 anos, não que isso fosse idade, né? Sim. Mas no mundo hoje em dia, né, eu tenho 18 anos, eu posso fazer o que eu quiser, né? E não é assim que funciona. Então eu cheguei na minha mãe e no meu pai, olha, se vocês não querem que eu namore, eu não vou namorar. Eu vou dizer pra ele que nem precisa ele ter esperança comigo, enfim, né, que vocês não querem. Mas aí eles aceitaram, né? E hoje a minha mãe acho que gosta mais do Maurício do que de mim. Então... Mas, Lu, eu queria saber quanto tempo durou da corte até o casamento e qual é o maior cuidado que se deve ter na corte? Durou 2 anos e meio. Tá. Eu acho que o respeito, né? E controle, né? Autocontrole, né? Porque é uma pessoa que tu gosta, né? Não é alguém, assim, um amigo que tu anda junto. Apesar de viver como amigos, né? Sim. Não é um amigo que tu anda junto, é uma pessoa que tu gosta e que tu pretende casar. Então, ter muito autocontrole, né? Muito temor a Deus é importante. Porque eu acho que isso é o que salva mais, assim, a gente... Porque a corte é um compromisso que tu faz com a pessoa, mas antes disso tu faz esse compromisso com Deus, né? Então, quando tu tá quebrando isso, tu tá quebrando
compromisso com Deus. Então, eu acho que essa é a pior parte, assim, de tu não ter esse autocontrole. Então, eu acho que isso é o mais importante, assim, e viver uma vida com Deus, né? Uma vida de oração, uma vida de busca a Deus. Porque eu me lembro que a gente sempre fazia, assim, sabe? Oração junto e tal. Eu na minha casa, ele na casa dele. A gente sempre tinha esse cuidado, assim, apesar de a gente sair junto, a gente saía sozinhos, né? Tem casais que não saem sozinhos, né? Mas a gente saía sozinhos. Mas sempre em público também, a gente não saía... Pra lugar escondido. Pra lugares escondidos, não, nada disso, assim. E a gente, em casa também, a gente sempre ficava com todo mundo, não era assim uma coisa, vamos ficar no quarto. A gente sempre tinha isso cuidado, até porque a minha família também não permitiam isso, né? Então, esse autocontrole e ter essa vida com Deus mesmo, né? Porque não que, quebrei a corte, não tenho uma vida com Deus, não é isso, mas eu acho que quanto mais busca Deus existe, né, no relacionamento, mais tu vai sentir isso, né? Mais tu vai ter esse cuidado de cuidar desse compromisso que tu fez com Deus, né? Porque como eu falei antes do compromisso com a pessoa, é um compromisso que tu faz com Deus, né? Que foi uma oração que eu fiz, né? Não, eu quero fazer corte, eu quero ter um relacionamento com corte, se não for corte, não vai ter um relacionamento. Então eu acho que o mais importante é isso. Então, pra gente finalizar, eu queria que tu deixasse uma dica, então, pra quem está fazendo ou pretende fazer corte, deixa uma dica aí pro pessoal. É exatamente isso que eu falei, né? Busque muito a Deus, façam jejum, oração juntos, procurem colocar Deus no centro da relação de vocês, porque quando Deus ele sai do centro da nossa relação, aí é que começa a vir as outras coisas, entende? Então, porque essas outras coisas sempre vão ter, né? Eu sempre vou ter vontade de beijar, eu sempre vou ter vontade de apertar, de abraçar, porque é a pessoa que eu amo, é a pessoa que eu quero estar junto, né? Então, tanto que depois a gente casa, a gente vai fazer justamente isso, né? A gente casa justamente pra isso. Então, eu acho que é justamente tu ter esse relacionamento com Deus e colocar esse relacionamento com Deus em primeiro lugar. Porque a partir do momento que tu coloca a pessoa em primeiro lugar, tu vai estar quebrando esse elo com Deus, né? Então, eu acho que quando a gente quer fazer corte, quando a gente quer buscar isso, né? Ter um relacionamento correto e fazer a corte até o fim, né? Então, eu acho que isso é o mais importante, é ter esse elo primeiramente com Deus, ter Deus no centro do relacionamento de vocês, porque se Deus sair do centro, não existe um relacionamento, vai ser só mais um relacionamento como qualquer outro no mundo, né? E a gente tem que ser diferente, a gente tem que ter esse diferencial, né? Gente, se vocês ficaram com alguma dúvida de saber o que é corte, o que é isso, nunca ouvi falar nisso, ou sei lá, quero saber mais sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários o que você quer saber, que a gente traz conteúdo pra vocês. Se não se esquece, deixa o teu like lá, se inscreve no canal e compartilha aí com o pessoal. Quanto mais vocês comentam e divulgam, mas o nosso canal vai se expandir e abençoar a vida dos outros, certo, gente? Não se esqueça, viva a verdade. Viva Jesus!